Olá, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a saúde intestinal e por que que as mulheres elas têm mais intestino preso do que o homem. Não que o homem não tenha, como eu já falei ali com vocês. Então hoje nós gostaríamos de estar conversando com vocês, compartilhando aqui um assunto que também pode ser o motivo de ter essa questão de falta de saúde intestinal. E eu coloquei para vocês, se você sabia o que você pode ter disbiose, né? E esse assunto nos últimos dias, nas últimas semanas tem sido bem pertinente no balcão da drogaria. Muitas pessoas têm vindo com problemas de distúrbios intestinais, e aí eu questionei um cliente que estava com um problema. Eu vou relatar mais ou menos para você o que foi que ele disse e, e de onde surgiu esse assunto. Ele disse o seguinte: nós fomos a uma churrascaria em 5 pessoas, ele, a esposa e 2 filhos, e as 5 pessoas comeram o mesmo alimento. E daí a minha esposa, ao sair de lá, cerca de 2 horas e meia depois, ela começou a passar mal. Ela teve períodos bem grandes de diarreia e um pouco de ânsia de vômito, e esse período de diarreia havia se estendido, não tinha parado. E aí ele veio até a farmácia buscando um medicamento para parar a diarreia, e ele falou que provavelmente a comida estava estragada. Aí eu falei para ele: tá, mas 5 pessoas foram lá, 5 pessoas comeram a mesma comida e uma pessoa passou mal. Se a comida tivesse estragada, todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, deveria ter tido o problema. E não aconteceu isso. Aconteceu apenas com uma pessoa. E aí entra essa questão, né? E aí eu expliquei para essa pessoa. No dia seguinte ele foi lá com a esposa dele, coloquei a mesma situação e eu queria colocar essa situação para você. Sabia que você pode ter disbiose e muitas vezes nem sabe? Então, para começar a gente a conversar sobre isso, eu queria explicar para você o que é e quais as causas, o porquê que isso acontece e como você consegue se ver livre disso. Vamos lá. O que é? Vamos puxar para cá. No intestino, especialmente no cólon, existem trilhões de micro-organismos, a chamada microbiota intestinal. Veja bem, trilhões de micro-organismos. A microbiota vive em parceria com o hospedeiro e contribui positivamente para a sua saúde. Então veja bem, quando eu falo de trilhões de micro-organismos, eu estou falando de bactérias, tanto aquelas que são mais agressivas para o organismo, ou vamos colocar aqui como o nome de bactérias ruins, como aquelas que são boas, positivas para o organismo. E as duas estão vivendo, veja bem o que diz aqui, em parceria com o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Somos nós. Somos aquela pessoa que está deixando com que esse micro-organismo viva ali dentro. E ele está dizendo que vive em parceria e contribui positivamente para a nossa saúde. Mas agora preste atenção no que vem dizendo. Um desequilíbrio desfavorável na composição e diversidade da microbiota chama-se disbiose. Então, o que, que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio dessa parceria, que é algo positivo, então a gente vê que vai quebrar uma harmonia, né, que é uma convivência habitual. O que, que acontece? Então, você vai ter um episódio ou uma doença, que eu posso assim dizer, que se chama disbiose. Quando esse desequilíbrio ocorre, há uma redução de espécies benéficas e pode ocorrer a proliferação de espécies prejudiciais. Como aí tem esse nomezinho, que é um tanto quanto difícil, não quero que você venha se ater a esse nome, né? Mas o que está dizendo aqui que a disbiose pode ocorrer devido a uma dieta inadequada, a exposição de micro-organismos patogênicos, por exemplo, bactérias, vírus ou parasitas,
estresse, fatores ambientais, idade ou medicamentos como antibióticos. Vamos agora recapitular um pouquinho na situação que essa cliente estava vivendo. Essa cliente ela fez uma dieta bem grande e nessa dieta ela estava fazendo ainda cerca de uns 6 meses. Ela já tinha perdido 10 quilos, mas o incrível é que foi uma dieta que ela simplesmente acompanhou e viu assim pela internet, ou seja, o que eu estou dizendo, não existia nenhum profissional da saúde que tinha passado essa dieta para ela. Ela sozinha, ela foi atrás e viu essa dieta e começou a fazer. E uma das causas que eu disse aqui, eu vou ler novamente: a desbiose pode ocorrer devido a uma dieta inadequada, exposição a micro-organismos patogênicos, por exemplo, bactérias, vírus ou parasitas, estresse, fatores ambientais, idade ou medicamentos como antibiótico. Um outro detalhe também, além dela estar fazendo ainda essa dieta, provavelmente de uma forma inadequada, mesmo que ela estivesse conseguindo o seu objetivo, ela tinha perdido já 10 quilos, né, provavelmente, e muito provavelmente, o organismo dela estava deficitário de alguns nutrientes e por isso estava ocorrendo essa disbiose. Além disso, ele relatou que ela tinha tido há cerca de 10 dias atrás uma infecção urinária, e uma infecção que já era recorrente, ou seja, ela já tinha tido uma infecção urinária, aí ela tomou antibióticos, melhorou, e agora ela estava tendo mais um episódio de infecção urinária, ou seja, ela tinha tomado antibiótico pela segunda vez. O que está dizendo aqui? Que a desbiose também pode ocorrer devido, primeiro, a uma dieta inadequada, ela estava vivendo isso, a exposição de micro-organismos patogênicos, por exemplo, bactérias, vírus ou parasitas, estresse, fatores ambientais, idade e medicamentos como antibiótico. Veja bem, era a segunda vez que, além de uma dieta, ela estava vivendo um episódio de tomar antibióticos para curar uma infecção urinária. Quando você toma antibióticos para qualquer tipo de infecção, existe uma situação que ele vai matar as bactérias, e quando ele vai matar as bactérias, ele não vai perguntar se essa bactéria ela é benéfica ou não, ele vai matar todas. E quando ele mata essas bactérias, o teu organismo, em alguma situação, ele vai sentir isso. E como a gente está falando da saúde intestinal, você vai entrar certamente numa situação de disbiose, que é a perda daquela harmonia. E aí as bactérias que são maléficas, elas vão se sobrepor sobre outras bactérias. Uma outra situação que diz aqui é a questão de parasitas. Quantas vezes você, ou qual foi a última vez que você que está nos assistindo tomou um medicamento para acabar com os vermes do seu organismo? Esses dias eu atendi um cliente que estava comprando medicamentos para verme para os filhos, porque o médico tinha pedido, e ele disse assim: Você sabia que eu nunca tomei remédio para verme? Quando ele diz nunca, vamos combinar aqui. Provavelmente ele já deve ter tomado, os pais dele já devem, em algum momento da vida dele, que ele não se lembra, ter dado medicamento de verme. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: na vida adulta dele, ou seja, ele comprando, ele não se lembra de ter comprado e tomado remédio para verme. Isso é muito tempo. Pelo menos uma vez por ano, toda pessoa deveria tomar medicamento para verme. Por quê? A gente sabe que esse tipo de parasita também ocasiona uma situação muito ruim para o organismo e principalmente para o intestino. Outra coisa é estresse. O estresse, quem de nós não vive uma situação de estresse? É um emprego que está buscando ou que perdeu, é uma situação de enfermidade na família, ou outras coisas que acontecem, e a gente sabe bem que isso acontece. Então, a situação de estresse, fatores ambientais, o que seriam os fatores ambientais? Né? Não come de tudo, porque lugar onde vive não tem, e quando tem, a vida muito corrida não proporcionou, até mesmo a falta de recurso financeiro, né? Prefere, tem a questão da preferência também, porque quando a gente sai, ou até mesmo dentro de casa, na televisão ou na internet, a gente é bombardeado por uma série de propagandas que são muito bem feitas por profissionais que estudam muito bem aquilo que eles querem ter como objetivo, e nesse caso somos nós, a respeito de fast food, de comida rápida, que na maioria das vezes não traz benefício ou para a saúde da gente.
pela rapidez, ele se torna mais fácil, mas muito prejudicial à saúde. Então, são circunstâncias que podem estar e certamente estão ocasionando você a ter esse problema de saúde. Né? Vamos então aqui passando aqui fatores que podem causar então a desbiose intestinal. A gente já falou sobre eles: idade, dieta, estresse, alguns medicamentos como antibiótico e fatores patogênicos também. Por exemplo, você teve uma infecção ou foi atingido por um vírus, vamos colocar aqui, você teve qualquer tipo de doença ou infecção ou coronavírus, vamos colocar aqui, pessoa que teve coronavírus, geralmente ele diz, ou historicamente falando, todas as pessoas que tiveram o coronavírus, ele depois que melhorou, ele desenvolveu alguma coisa, pressão subiu, é, eu tenho um tio, por exemplo, que ele não consegue sentir mais o cheiro como sentia antes. Desde que ele teve o coronavírus até hoje, já tem mais de 4 anos que ele teve, ele não consegue sentir o cheiro das coisas. Então, eu estou dando aqui um exemplo, mas vamos puxar para isso. Você teve um fator que enfrentou uma doença, uma infecção, um vírus, e isso proporcionou no teu organismo uma deficiência. Deficiência, uma outra coisa também, né? A gente está acostumado ou não está acostumado a ter uma boa nutrição de, de vitaminas, suplemento vitamínico. A gente acha que só através da alimentação, e a gente já tem uma alimentação deficitária, a gente acha que a gente vai suprir todas as necessidades. Isso não é verdade. A gente não vai conseguir suprir todas as necessidades através da vitamina. Então, passando mais uma vez, quais são as consequências da desbiose intestinal? A curto prazo, o sinal mais evidente da desbiose é a diarreia. No entanto, ela também pode persistir vários meses e estar na origem de várias doenças, tais como diabetes, obesidade, síndrome do intestino irritável e alergias. Então, olha só, se você está vivendo uma situação de desbiose, você pode encontrar no fundo dessa situação que você está vivendo outras doenças, como a diabetes. Quanto tempo faz que você não vai e faz um teste de glicemia? Você sabia que em qualquer drogaria perto de você, eu não vou dizer qualquer uma, porque tem algumas que não fazem, mas na grande maioria você consegue fazer um teste de glicemia muito preciso e depois desse teste em mãos você pode procurar uma UBS de saúde para começar o seu tratamento. Obesidade, né? Quantas pessoas sofrem disso e nem ainda acordaram para essa realidade. É preciso você perder uma quantia de peso para você ter uma saúde melhor. Quantas pessoas estão sofrendo disso? E às vezes esse problema intestinal seu ele está totalmente ligado com a tua obesidade, síndrome do intestino irritável, alergias. Quantas pessoas vivem numa situação de alergia muito grande e com isso pode estar tendo problema com o teu intestino, né? São várias situações. O que fazer? Restaurar o equilíbrio da microbiota é importante para reduzir os efeitos do desequilíbrio intestinal, mas também para produzir os sintomas a longo prazo, com uma intensidade persistente. A toma de um probiótico, como aí tem esse nomezinho também, que eu não quero que você se atenha a ele, mas essa daí é a fórmula do Floratil, do Repoflora e de outros que também tem essa forma, que é uma levedura probiótica que restaura o equilíbrio da microbiota, bem como produz os sintomas, reduz, aliás, os sintomas da diarreia. Então isso é muito importante. Além disso, o que é preciso? Mudar a alimentação, a prática de exercícios, isso também muda com certeza a, a sintetização de nutrientes no teu organismo e vai produzir, sem dúvida, um intestino que funcione melhor, sem nenhum tipo de problema. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido você a se inscrever no canal. Se você conhece uma pessoa que está passando por esse problema, eu espero que você também envie para ele, que Deus possa te abençoar nesse dia.